O nome do cidadão é Murilo Tarrega, não sei como é que se fala. Esse cidadão hoje tentou tirar o Santos da final do Campeonato Paulista Sub-20, mas não conseguiu. Da próxima vez, talvez, se ele fizer um gol, né? Igual já aconteceu, inclusive, né? Contra o Santos, né? Inacreditável, né? Que eu acho que foi no... Acho que foi no Santos e Palmeiras até, né? Foi no Santos e Palmeiras, é claro, né? O árbitro, o Aragão. Juiz Aragão, que tava escrito Juiz Aragão aqui. Da próxima vez, talvez o senhor Murilo Tarrega tenha que fazer isso para conseguir eliminar o Santos, porque não conseguiu e o Santos está na final do Campeonato Paulista Sub-20, enfrenta o vencedor de São Paulo e Guarani, a ida foi 2-1 para São Paulo, o jogo é amanhã em Campinas, ou em Cosmópolis, não sei, mas é na casa do Guarani, tá, o mando do Guarani. A final acontece dia 8/11, e o Santos estará lá, porque, de novo, depois de outro 2-2, né, só que eu já vou falar sobre esse 2-2 aqui. Nos pênaltis o Santos passou por 3-2, o Rodrigo Falcão fez duas belas defesas e o outro menino, esqueci o nome dele, desculpa, do Palmeiras mandou por cima um. O jogo o jogo de ida é dia 8, tá? A volta tem que esperar o adversário amanhã e tal. O Santos decide fora de qualquer jeito, só joga a ida em casa. Porque vai ter pior campanha do que Guarani ou São Paulo, independente de quem passar, porque o Santos só somou 2 pontos avançando, né? Porque foram 2 empates. Enfim, então, falar sobre esse jogo, que olha, falar pra vocês, eu fiquei tão... Normalmente eu fico bravo em jogos do Santos, normalmente, claro, mas o profissional, né, da base, fico até, mas um pouco menos. Só que hoje eu tava tão puto igual no profissional, porque o que o soprador de apito, que eu me recuso a chamar de árbitro, o cara recebe pra fazer o que ele fez hoje, ele recebe. Pagaram ele pra fazer aquilo ali, isso é um absurdo. O que ele fez hoje foi inacreditável, inacreditável. E assim, inclusive daqui a pouco tá aí apitando profissional, né? Tem que tomar muito cuidado com isso aí. Mas, enfim, eu tô vendo aqui um tweet que é engraçado, porque eu vi na Ulisses TV, né, a transmissão, e o Ulisses Costa e o Luiz Ademar, o Luiz Ademar até foi comentarista do Sport TV e tal, eles estavam indignados e com razão, com a arbitragem, e parece que outras transmissões estavam falando que acertou tudo, hein? Parabéns, hein? Tá certinho, estão vendo bem o futebol, mas tá bom, deixa eu ficar quieto. Bom, falar desse jogo, antes deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, é difícil o Santista ter uma alegria, né? Então, hoje... eu até pensei em abrir live aqui, mas eu não sei se ia dar pra mostrar os lances e tal. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui. O Santos que foi a campo com a mesma equipe, quer dizer, quase a mesma equipe, porque o Bernardo voltou, né, no lugar do Rodrigo César, que infelizmente sofreu uma lesão, né, rompeu o ligamento cruzado anterior, então muito tempo fora aí vai ficar. E o Bernardo acabou voltando hoje e foi uma situação um pouco diferente, porque o Bernardo jogou por dentro, mas ele não faz nem um falso 9, é difícil, né? Ele jogou como meia mesmo por dentro, então o Santos tinha 2 meias, o PP um pouquinho mais pelo lado esquerdo, o Bernardo mais pelo lado direito, e tinha os 2 pontas com essa responsabilidade de entrar um pouquinho mais. Achei até que faltou um pouco disso, tanto do Matheus Xavier quanto do Enzo Boé. O Matheus até começa a fazer um pouquinho mais disso, mas acho que faltou um pouquinho dessa presença, e não sei nem se era o ideal, porque eu entendi a tentativa do Vinícius, né, de ter jogado sem centroavante, porque o Rodrigo, por mais que ele seja um atacante e tudo mais, ele não era um centroavante mesmo, então o cara mais móvel, né, e tal. Só que hoje eram 2 meias, né, então é um pouquinho diferente a configuração. Mas o Santos também foi com uma postura um pouco mais de esperar, né? Lá em Santo André, no jogo da ida, semana passada, o Santos realmente tomou iniciativa também. Ficou muito... como é que eu posso dizer? O jogo de lá e cá, né? Trocação, uma franca trocação. E hoje o Santos resolveu esperar um pouquinho mais. Só que não estava lá sendo a melhor das escolhas, porque o Santos não estava conseguindo escapar em contra-ataques, né? Não estava nem, por exemplo, o Lira pelo lado esquerdo, que seria uma grande válvula de escape, especialmente para aproveitar os espaços que o Gilberto deixa. O Gilberto é lateral direito do Palmeiras, que é muito técnico, é muito bom jogador, mas tem problemas defensivos. E o Lira não estava muito subindo, não estava aproveitando esse espaço. Do outro lado, o Boer também não estava conseguindo segurar nenhuma bola. Ele entrega 2, que ele tenta dominar até, inclusive, que normalmente não é uma coisa que ele costuma fazer tanto.
Mas então a estratégia não estava dando tão certo, tanto que o Santos só cria mesmo boas oportunidades antes do gol, só que o PP rouba, né, uma bela bola do Gilberto, arranca e bate com muito perigo. E outras tem um chute desviado e tal, do Bernardo, e depois disso só as bolas na trave, que já foram depois que o Santos tomou 1-0, né, que o Santos se lança um pouquinho, aí o PP manda uma na trave e no mesmo lance, em seguida o Sherman manda uma na trave também. A do PP no travessão, na verdade, né? Então o Santos talvez não tenha executado muito bem a estratégia de tentar escapar, mas até estava conseguindo segurar o Palmeiras, porque, para falar bem da verdade, se você pensar, o Palmeiras teve uma grande chance no primeiro tempo, que o Falcão faz uma bela defesa no chão, né, que o Luiz ajeita pro Riquelme e Felipe, eu acho que bater, ou é o inverso, o Riquelme ajeita pro Luiz, mas enfim, o Falcão faz uma bela defesa no chão com o pé, né, e o Palmeiras também não estava tendo grandes oportunidades, tanto que sai o gol numa quase uma transição, né, quase um contra-ataque. O Lira vai subir para marcar, o Xavier, em vez de ajudar ele próximo, ele já foi escapando, acho que contando que o Lira já fosse conseguir roubar essa bola, e acaba que ele não consegue, o pé de ferro ele perde, e o Gilberto, como consequência disso, está sozinho na frente. Então ele recebe essa bola, inverte, avança um pouquinho, inverte, né? E aí eu até não acho que teve um erro, a transmissão falou que achou um erro do Sherman, eu não achei que teve um erro da defesa, porque a defesa fez o balanço. Como o Lira subiu, o João Ananias foi pro lado esquerdo, o Contreras foi fechar e o Sherman foi fechar ele. Então tinham dois jogadores do Palmeiras, tanto que o Sherman tromba com um que cai, né? E o outro estava vindo do outro lado. Foi mais ou menos igual o gol da seleção, que a seleção brasileira tomou do Japão, o segundo, que eu até falei aqui, talvez o Paulo Henrique pudesse... Ah, não falei aqui, falei lá no Garden Futebol Internacional, no segundo canal. Talvez o Paulo Henrique pudesse estar um pouco mais próximo, tentando fechar um pouco o meio e olhando um pouco as costas, mas é meio que não tem o que fazer. O cara tem que escolher ali qual vai ser o menos pior, e acho que a ideia foi o Sherman dar aquela trombada, isso atrasa a corrida dele. Como eu falei, o Contreras estava fechando o meio, e o cruzamento vem. O Riquelme e Felipe chega batendo, a bola desvia no Contreras, que é o que mata o Rodrigo Falcão, né? E aí sai 1-0. Mas nada perdido, tanto que no segundo tempo aí o Vinícius faz um movimento de colocar um cara de referência, né? Ele entra com o Pedro Assis no lugar do... Sai Kenai e Enzo Boer, que estava com amarelo e não estava bem no jogo mesmo, entra Laurindo e Pedro Assis. Com isso, o PP vira mais um camisa 8, Bernardo 10, e aí você tem aberto Xavier e Laurindo, Pedro Assis por dentro. Isso, claro, o Santos perdeu um pouquinho de pegada de marcação, porque você tinha Gustavo Henrique e Kenai, que eu nem acho que estavam tão bem, tá? Eu acho que eles não estavam se entendendo muito nas coberturas, acho que faltou um pouquinho dessas coberturas dos dois, pelos dois lados até, faltou um pouquinho cair mais para cobrir as costas dos laterais. E aí, quando você tira isso, o Palmeiras teve mais oportunidades, conseguiu chegar por dentro, e aí o Santos tinha que aproveitar lá na frente. Consegue um empate, né, numa jogada que até é engraçado, nem dependeu muito de construção em si, mas o Sherman foi avançando, deu uma bela finalização para o gol, o goleiro espalma, e o Pedro Assis, muito bem posicionado, camisa 9, segundo gol dele pelo Santos, acho que em 5 jogos, hein, o Pedro Assis aí vem, ele já tomou a vaga do Cauã Pereira como centroavante reserva, né, se antes era do Rodrigo César, foi o 6º jogo do Pedro Assis, tá, e o 2º gol. Mas vale lembrar que, por exemplo, contra o Corinthians, que ele volta de lesão, ele só jogou 7 minutinhos, tá? Enfim, 2º gol em 6 jogos aí. E aí, estava bem posicionado, ganhou essa vaga, tem ganhado espaço aí, né? O problema é que logo depois disso, o juizão, querendo aparecer, expulsa o Vinícius Lira. O Lira já tinha um cartão amarelo, esse justo, mas ele dá um 2º cartão num absurdo, porque é uma bola vem longa, né, daqui, e o Lira tá correndo, ele olha a bola e bate no jogador do Palmeiras. Tanto que ele bate cara, a cabeça, não sei, ele sangra, até tem que ser substituído. Aliás, ele teria que ser substituído, mas tanto que ele fica deitado com gelo na cara fora do campo, mas ele acabou sendo expulso. É um absurdo, é inacreditável a expulsão. De novo, senhor Murilo Tarrega, parabéns, eu não sei que curso o senhor fez, mas o senhor recebeu para fazer isso aí, o senhor tá de parabéns. Ou é muito incompetente, ou sei lá, né? Eu chuto incompetente. E aí, o Santos com 1 a menos, se defende completamente, o Vinícius faz mudanças ali para tentar meio que manter o fôlego, né? Por exemplo, entra o Cauã Pierre no lugar do... quem foi no lugar do Bernardo? No lugar do Bernardo, e aí o Santos passa a ter 2 volantes adiante do PP, só que logo depois ele tem que trocar de novo. E aí troca o PP, ele coloca o Diego Matos para fechar esse lado esquerdo, depois entra o Profeta e o Gabriel Fomer já no final do jogo ali, mas para fechar qualquer coisa, cobrar penalidade provavelmente, enfim. E aí o Santos fica no ataque contra a defesa. Só que nisso,
consegue o empate de um cara que estava fazendo uma grande partida, que é o João Ananias. O João Ananias estava fazendo ótimas coberturas, ele tira 2 de carrinho, que são finalizações do Palmeiras, assim, muito bem posicionado. O Ananias, eu sempre falo aqui que para mim é uma grande dupla que tem o Santos, Ananias e Alencar. O Alencar ainda segue machucado, mas ele vem fazendo boas partidas. Uma outra vacilada, aquela que ele é expulso contra o... É contra a Portuguesa que ele é expulso? Ou é contra o Corinthians? Deixa eu ver, é tanto jogo que eu esqueci, não, eu tenho que olhar, senão eu esqueço mesmo. Vou olhar aqui, mas tirando um jogo ou outro assim, de vacilo no geral, é um jogador que vem fazendo um ano muito interessante, mesmo dentro das limitações, que foi contra a Portuguesa Santista, no jogo da volta. Mesmo dentro das limitações que tinha antes com outros trabalhos, né, que não estavam sendo tão bem desenvolvidos aqui, vem fazendo um grande ano, e ele vem fazendo um bom jogo, inclusive melhor até que o Contreras, que voltou hoje, ficou um tempinho fora depois do jogo contra o Corinthians, que ele vai muito bem, se machuca e sai. O Assis também estava suspenso, se eu não me engano, pelo terceiro amarelo, e aí o Contreras volta pro time, não estava tão bem, o Ananias estava fazendo um grande jogo, e aí vira o jogo. E aí começa, né, a saga. Por quê? No primeiro tempo, o glorioso Murilo Terraga, de novo, vou repetir o nome desse cidadão aqui várias vezes, ele encerrou o primeiro tempo faltando 20 e poucos segundos para acabar. Edu, mas 20 e poucos segundos? Bom, se ele deu o acréscimo, tem que seguir, certo? Murilo Tarrega. Terraga não, Tarrega. Segundo meu amigo Alex Frutuoso postou no Twitter. Guardem esse nome, eu gostei muito do tweet. E aí, encerrou assim no primeiro tempo. Na volta do segundo, o senhor goleiro do Palmeiras, que adorou provocar, foi muito bom, hein? Parabéns, provoca mesmo, depois tem que aguentar ser provocado também, né? Tava fazendo cera desde o começo do segundo tempo. O árbitro não foi lá falar nada com ele. Quando empata o jogo, eu mandei mensagem pro Felipe Noronha falando: quer falar quanto que o Falcão vai tomar um amarelo? Não foi no empate, foi na virada ainda. Ele foi lá, deu o amarelo pro Falcão, né? E além da expulsão absurda, deu mais 2 minutos de acréscimo que ninguém explica. Não tinha por que dar 2 minutos de acréscimo, simplesmente não tinha. Não existiu motivos para ter esses 2 minutos. Mas ele queria dar um tempinho a mais de jogo, e aí o Palmeiras empata, e aí eu até posso concordar que sim, teve um pane geral, um vacilo geral da defesa do Santos, provavelmente nervosismo e tal. E aí o Santos tomou o gol faltando 30 segundos. Aí o que ele fez? Acabou o jogo. É inacreditável, né? É inacreditável. E aí nas cobranças, quem fez? O Pedro Assis cobrou espetacular a cobrança do Pedro Assis, deslocando o goleiro. O Contreras deslocou o goleiro e bateu no lado que ele foi. Eu não entendi, ele foi parando. O goleiro saiu do lado direito. Ele bateu no lado direito do goleiro. Mas mesmo assim foi gol. E a outra cobrança, quem fez? Rapaz, esqueci, deixa eu ver aqui, peraí. Foi o Diego Matos, que entrou e fez o gol. Laurindo perdeu e Profeta também perdeu. Aliás, o Profeta foi muito mal cobrado, hein, Profeta? Precisa caprichar um pouquinho mais. E o Falcão, como eu disse, pegou 2 pênaltis. Uma outra foi para fora. O Santos está na final do Paulista. Merecedor, tá? O trabalho do Vinícius é ótimo. Vai ter entrevista com o Vinícius, tá? Eu já adianto aqui. Adianta mesmo, não tem problema. Vai ter entrevista com o Vinícius, a gente só tá esperando uma data melhor, porque essa fase final de campeonato, deixa ele lá focado, o time tá focado, deixa lá eles trabalhando quietinho, depois a gente vê. A gente tava esperando isso, então parabéns aí aos meninos, parabéns ao Vinícius, que vem fazendo um grande trabalho. Mudou completamente, vocês sabem, vocês acompanham aqui, o único canal que inclusive acompanha o Campeonato Paulista inteiro, né? Você quer ficar me gabando, mas é verdade, né? 15, 17 e 20. O 15 até mais para a fase final agora, mas 17 e 20 desde o começo, tá? Brasileiro e paulista. E eu elogio muito o trabalho do Vinícius, mudou completamente esse time. É o mesmo elenco, piorado, entre aspas, porque não tem o Luca Meirelles, né? É bom lembrar. O Lucas já saiu e os outros técnicos tiveram o Luca, que foi o artilheiro do Brasileirão da categoria. Então, enfim, parabéns aos meninos. Agora é descansar e ver aí quem vai pegar. 2 ótimos times, tá? Tanto São Paulo quanto Guarani são ótimos times muito bons mesmo. Se passar o Guarani eventualmente, não pensem que mas é o Guarani. Não, o Guarani tem um ótimo time, muito bom. Tem um trabalho bem legal nas categorias de base também. Tanto que avançou para o mata-mata no 15, no 17. No 15 foi eliminado pela gente. No 17 eu confesso que eu não sei. E no 20 está aí na semifinal, eliminou a Ponte Preta, grande rival, enfim. Então vai ser uma final bem difícil, mas esse time tem capacidade para ir longe. Infelizmente a gente perde o Vinícius Lira pro primeiro jogo por conta de um cidadão incompetente igual esse, né? Que apitou o jogo. Mas enfim. Parabéns aos meninos, parabéns. Antes de encerrar, acho que vale aqui pontuar. Eu já falei aqui em alguns vídeos que eu acho que o Falcão tem um certo problema em defender, especialmente canto oposto, tá? Partidaça dele. Hoje fez uma defesa ainda quando tava 2-1, uma cabeçada no chão, um espetáculo. Partidaça do Falcão, parabéns.
Partidaça também do Sherman, ótimo jogo do Sherman, muito bom mesmo. Do João Ananias também, não é só pelo gol, de verdade, bom jogo. Acho que o PP também estava contribuindo, fazendo essa bola chegar no ataque muitas vezes, teve um papel bem interessante. E quem mais? Acho que o Pedro Assis entrou, fez o gol, não tem como não falar dele, né? Agora que talvez que eu esperasse mais. O primeiro jogo que eu vi do Lira é que ele foi mal, eu achei mal, sabe? É um jogador que pode entregar muito mais do que entrega. A expulsão foi um absurdo, tá? Não era pra ter sido expulso. Mas o jogo em si não foi um jogo tão bom dele. Ficaria no meio termo com o Matheus Xavier também, que acho que em alguns momentos ele levou pro fundo, ganhou em velocidade, poderia ter feito mais isso e entrado na área. Tem duas jogadas que ele entra e cruza e ninguém finaliza, poderia ter feito isso mais vezes até, eu acho. Ele tem muito talento e leitura para fazer isso. E não gostei tanto também da dupla de volantes, acho que hoje foi um problema ali, que eu falei até que no primeiro jogo também tinha sido, o Gustavo Henrique faz um pênalti no primeiro jogo, né? Mas hoje também acho que poderia ter um pouquinho mais de atenção nessa cobertura aí dos dois. Mas enfim, parabéns aí ao grupo, parabéns à comissão técnica, a todos. Santos na final. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Até a próxima. Valeu, pessoal.